Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa, formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos prosseguir o assunto de tipos e gêneros textuais. Um assunto que já foi introduzido em duas aulas anteriores, que quem quiser pode acessar através dos cards que nós estamos disponibilizando. Vamos lembrar que gênero textual é um conceito relativo à situação em que um texto é produzido, ou seja, quando dizemos coisas do tipo escrevi uma carta, escrevi um e-mail, achei a notícia assustadora, adorei a propaganda e por aí vai, estamos falando de gêneros textuais. Carta, e-mail, propaganda, notícia, tudo isso são exemplos de gêneros textuais. E nessa aula nós vamos abordar o gênero verbete, o texto que define uma palavra, conceito, tema ou assunto de forma escrita e objetiva. Verbete é cada um dos itens de um dicionário ou enciclopédia. E para ilustrarmos isso, tendo em vista que está chegando a prova do Enem, vamos comentar uma questão da prova mais recente que, de acordo com a nossa avaliação, tem um nível fácil de resolução. A grande vantagem tem um candidato que sacar primeiro o gabarito, porque esse candidato vai ter mais tempo para fazer o resto da prova, que inclui a redação. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2022. Preconceito. Do latim proe, antes, e conceptus, conceito. Esse termo pode ser definido como o conjunto de crenças e valores aprendidos que levam um indivíduo ou um grupo a nutrir opiniões a favor ou contra os membros de determinados grupos antes de uma efetiva experiência com eles. Tecnicamente, portanto, existe um preconceito positivo e um negativo, embora nas relações raciais e étnicas o termo costume se referir ao aspecto negativo de um grupo herdar ou gerar visões hostis a respeito de um outro, distinguível com base em generalizações. Essas generalizações derivam invariavelmente de informação incorreta ou incompleta a respeito do outro grupo. Nesse verbete de dicionário, a apropriação adequada do uso da norma padrão da língua auxilia no estabelecimento A. da precisão das informações veiculadas, B. da linguagem conotativa característica desse gênero, C. das marcas do interlocutor como uma exigência para a validade de ideias, D. das sequências narrativas como recurso de progressão textual, E. do processo de contraposição argumentativa para conseguir a adesão do leitor. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. A pergunta do enunciado é: o uso da norma padrão da língua nesse verbete de dicionário auxilia no estabelecimento de que, vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra aula, o candidato está fazendo uma leitura da prova como um todo a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Aí você lê o texto dessa questão, lê o enunciado, lê as alternativas e, inevitavelmente, vai ler as alternativas na ordem em que elas aparecerem na questão. Aí, já a primeira alternativa tem aquele cheirinho gostoso de gabarito. Afinal de contas, um verbete de dicionário usa a norma padrão da língua exatamente para isso. Estabelecer precisão daquilo que se está informando. Volto a dizer uma coisa que eu já falei em outras videoaulas. Por mais que uma questão pareça ou até seja fácil,
isso não quer dizer que o candidato possa perder a atenção se deixando levar pela pressa. Porque se ele fizer isso, vai estar correndo o risco de cair em armadilhas, como nós já encontramos em várias questões que nós comentamos. Então, ok, não vamos nos deixar levar pela pressa. Leu a alternativa A, já aparece o gabarito. E no decorrer desse processo, vai lendo as outras alternativas e já parece sacar o erro de cada uma delas. A alternativa C talvez fique, digamos assim, suspeita. Como essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, nossa sugestão é que você marque uma pequena seta ao lado da alternativa que você julgue seu gabarito. Então, se nós ficamos na dúvida entre duas alternativas, o nosso método pede que se atribua um nível fácil de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Quem quiser pode dar uma pausa para perceber novamente que nós temos aí um verbete de dicionário. O que aconteceria se não fosse usada a norma padrão? Aconteceria que o receptor, alguém que consultou o dicionário, não levaria a sério o que está escrito. Só que esse usuário encontrou a norma padrão e com isso encontrou também a definição precisa do que é preconceito. Não haveria essa precisão se fosse usada uma linguagem coloquial cheia de gírias. Ninguém consegue imaginar um dicionário assim. Isso conduz a alternativa A à condição de gabarito da questão. Sobre as outras alternativas, a alternativa C não funciona como resposta à pergunta do enunciado. As alternativas D e E cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que a alternativa B comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Começando o comentário sobre a alternativa C, que é a única que fica um pouco complicada de ser eliminada depois da primeira leitura, um verbete de dicionário não usa a norma padrão com essa finalidade de estabelecer a validade de ideias. Isso seria a finalidade do uso da norma padrão num artigo de opinião, não num verbete de dicionário. Isso sem falar que a norma padrão não estabelece marcas do interlocutor. Isso só aconteceria se o texto tivesse qualquer trecho voltado para a interlocução, mas o texto não tem isso. Sobre a alternativa D, esse texto não contém qualquer narrativa, até porque isso não seria algo de se encontrar num verbete de dicionário. Em alguns casos se encontram narrativas em verbetes de enciclopédia, mas num dicionário seria completamente sem sentido. Sobre a alternativa E, temos aí uma extrapolação até mais fácil de ser sacada, porque um verbete de dicionário não busca a adesão do leitor. Então não faria qualquer sentido se fazer uma contraposição argumentativa, até porque isso de fato não ocorre. E a alternativa B é a mais fácil de ser eliminada, a mais absurda de todas. Comete exatamente o erro da contradição. Como se falar em linguagem conotativa, ou seja, linguagem figurada, para um verbete de dicionário? Impossível. As informações de um verbete de dicionário precisam ser objetivas e jamais podem usar linguagem figurada. Então a alternativa A é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, temos aí uma questão de fácil resolução. O ideal é que o candidato saque o gabarito da questão o quanto antes, já que essa é apenas uma das questões que ele tem para resolver, sem falar da redação. Ainda vamos acrescentar que um verbete como gênero textual não necessariamente é de dicionário. Existe verbete também de enciclopédia. Só que uma enciclopédia aborda
de uma forma muito diferente do dicionário. E o assunto de tipos e gêneros textuais fica por enquanto por aqui. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.